Olá, meu nome é Johnny e hoje eu quero primeiramente pedir desculpas, né, porque eu fiquei aí umas 3 semanas afastado, um pouco do trabalho, depois eu tive que fazer uma viagem e não consegui gravar, né? A semana está bem corrida, de forma muito positiva, bastante trabalho, e isso é importante. Como eu faço o que eu gosto, para mim, quanto mais, melhor, tá? Mas eu agradeço, peço desculpas mais uma vez e vamos em frente. Essas últimas semanas aí, nós tivemos uma quantidade, apesar de eu não ter gravado o vídeo, eu tenho acompanhado a mídia, né, a parte de economia, política, principalmente a política no nosso Brasil, porque é uma coisa que eu gosto bastante, eu sigo por prazer mesmo, eu tenho mais de 6, 7 anos já que eu acompanho a economia e a política do Brasil, porque como eu já falei muitas e muitas vezes nesse canal aqui, mais de quase 30 vídeos, eu já falei o quanto que eu já sofri com crises, né? Trabalhei em metalúrgica, a gente era o primeiro a sentir as pancadas, né? Demissão. Eu nunca fui demitido especificamente por crise, né? Mas eu vi muitos amigos meus, chefes que ganhavam mais, até porque, como eu trabalhava no setor de mais a produção, né? Era mais na área de qualidade, então não chegava muito em mim assim, né? Eu perdi muitos amigos de colegas de trabalho, né? Tal, que foram demitidos e assim vai. Então, desde 2001, como eu já relatei aqui em outros vídeos, eu venho passando por crises, venho sentindo muito na pele, como eu falei, ser metalúrgico. E depois você vai ficando adulto, você vai, né, cuidando de família, vai seguindo e você vai vendo a crise mais de perto, né? Mais de frente com você ali. Então, eu sei que essas últimas semanas aí realmente foram bem complicadas, né? E principalmente na parte do STF. Mas hoje, esse vídeo eu quero falar sobre hipocrisia no poder. Porque, especificamente, tá? Especificamente pela figura do Alexandre de Moraes, tá? E depois eu quero fazer um vídeo sobre o Lula também, mas esse é especificamente sobre o Alexandre de Moraes, a hipocrisia desse cara, né? Todos nós, todos os humanos na Terra é hipócrita, em alguma margem, em algum grau, tá? Todos nós. O que é hipocrisia? Hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra. Tá? Você fala, não, eu não gosto de pessoas que bebem, eu não gosto de pessoas que fumam, mas você usa drogas, ou você é viciado em café, ou você dá umas escapadas também e bebe cerveja escondida ou cachaça escondida. Mas para a sociedade em geral, você é o cara que não bebe, não faz nada de errado. Por exemplo, aquele cara ali com aquelas motos barulhentas, nojentas, aqueles barulhos nojentos e tal, mas você corre com o seu carro, né? Só que seu carro talvez não faça o barulho, mas você também é imprudente. Né? Então, quando você prega que um moleque aí está de motinho CG com barulho, dando os estalos deles aí, fazendo barulho e incomodando, e você critica isso, mas quando você pega o seu carro, você anda acima da velocidade permitida, você também está sendo hipócrita, tá? Então, as margens, e eu não estou criticando a hipocrisia das pessoas comuns, não, tá? Você, com a sua hipocrisia no seu nível de vida, que está tocando a sua vida, tá tranquilo. Se ninguém tá te reclamando do seu nível de hipocrisia, também tá bom. Agora, quando a gente tem um nível de hipocrisia extrema, tá bem? Estamos falando de político agora. Então, se você não for hipócrita, você não consegue ser político, certo? Isso aí é tipo uma exigência básica, tá? Ser hipócrita na política. Porque eles precisam estabelecer uma imagem para controle social, né? Porque o político, ele, dentro da cabeça dele, eles são o que determinam a ordem. Eles são quem manda no sistema e quem controla o sistema. Eles acham que sim, né? A gente também, a população de uma certa forma, também quer a paz, também quer ficar tranquilo e também acredita que é o político ou são as forças armadas, né, dentro de um país, tá? Polícia, justiça e tal, que controla tudo. Tá, dentro da normalidade Agora, se houver uma revolução, se houver uma revolta
muito grande e que as pessoas estejam extremamente ansiosas e estressadas e querer derrubar o sistema, elas derrubam, tá? As pessoas têm todo esse poder de derrubar o sistema. O brasileiro ele é mais tranquilo, nós não tivemos grandes revoluções, tá? Não tivemos guerras, nós somos mais... Né? Ninguém, e eu acho isso positivo, ninguém quer trocar a vida por assuntos necessariamente que não são diretamente relacionados, né? Todo mundo quer a sua vida e tá tranquilo, e é isso daí, a humanidade é essa. Mas, dentro das bases mais profundas, não é o governo que mantém o poder, muito menos a força da polícia ou do exército que mantém. É lógico que se houver uma revolução da sociedade de uma forma generalizada, os poderes não conseguem controlar. Vai virar uma guerra, vai gente morrer pra caramba, eu sei. Beleza, então agora voltando. Então, como esses caras eles acham que eles mantêm a hegemonia, que eles mantêm a ordem, eles acabam tendo que viver em dois mundos, né? Eles vivem em dois mundos paralelos. Então, eles falam uma coisa, mas faz outra. Beleza, dentro de uma estrutura básica, dentro de um nível médio, tá tranquilo, vamos tocando a vida assim. Agora, quando chegamos no nível de hipocrisia do Alexandre de Moraes, aonde ele prendeu muita gente, inclusive agora tem um contador que está preso por baixo dos panos, olha só o nível de situação. A mulher dele envolvida até onde não tem nível com o Banco Master, né? Super envolvida, no caso, só que ela, para mim, ela é mais laranja do que outra coisa, porque na verdade a relação Porcaro e Alexandre é unha e carne, né? Estão ligados, né? Como antigamente falava, coladinho com o Gugu, né? Estão próximo um com o outro, estão muito tão próximo que até saiu essa semana, saiu ontem ou antes de ontem, que na verdade o Alexandre se posicionava, né? Desculpa, o meritíssimo Alexandre de Moraes se posicionava mais como funcionário do Porcaro do que, né, ministro XYZ. É lógico, né? Quem paga a conta determina, né, o sabor dos pratos, né? Então, nada diferente disso daí. E aí, agora onde eu quero chegar especificamente no núcleo desse vídeo, é o seguinte, enquanto ele ficou criticando Bolsonaro, ficou criticando lá, prendeu as pessoas lá no 8 de janeiro, né? Pessoas idosas, pessoas doentes, vendedores de picolé, veinha com a Bíblia na mão, não, que tem que manter a moral, que isso é um ataque à democracia, então que ele quer mandar, que ele quer defender a democracia, porque quando tem uma pessoa que quer defender a democracia já acabou. Democracia, como diz o Peter, né, do canal Ancapsu, a democracia é a força da lei sobre os homens, não é o homem sobre a lei. Porque senão vira um poder diferente, vira um totalitarismo, vira um imperialismo, né? Vira uma ditadura, né? Quando eu sou a lei, eu determino a lei para qualquer pessoa, sendo que não. Sendo que as leis são feitas de forma ampla pelas pessoas, né? Como já sabe, né? As leis são determinadas por um campo grande, votações, tal. É um acordo, né? E depois é a lei que foi determinada por muitas pessoas e de acordo com a sociedade, né, de certa forma. Depois disso que ela exerce poder sobre os homens, não o contrário. Então, assim, se alguém quer defender a democracia, porque a democracia já acabou, tá? A democracia já está falhando. Então, essas atitudes agora, assim, o que nós temos de histórico do Alexandre de Moraes e o que nós temos agora dessa exposição, né, dele, da família dele, né, do caso da esposa, com os filhos também estão envolvidos, porque era o escritório deles, demonstra uma carga de hipocrisia gigantesca, tá? E aí, beleza, esse é o ponto ideal, esse é o ponto do vídeo. Agora, o que nós devemos ter consciência, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos posicionar em relação ao poder, tá? Aos políticos, às igrejas, todas as instituições, tá? Todas. Escola, professor, toda instituição que exerce poder sobre o indivíduo, nós, como indivíduos, devemos ter clareza de que as estruturas,
todas são hipócritas. Todas as estruturas têm falhas. Por quê? Porque elas são geridas, elas são desenvolvidas e sustentadas por seres humanos. Como eu disse no início do vídeo, como todos nós temos nossos níveis de hipocrisia, logo uma instituição também será hipócrita. Logo, nós devemos ter consciência disso e saber até onde a gente pode se envolver, até onde a gente pode aceitar, né, o nível de hipocrisia. Porque meu pai é hipócrita, minha mãe é hipócrita, eu sou hipócrita em relação ao meu filho, no caso que eu não tenho, mas, né? E todos nós somos, beleza. Só que eu continuo amando meu pai, continuo amando minha mãe, continuo amando meu irmão e assim vai, né? E nós continuamos amando o vizinho, tudo porque cada um tem seus níveis, beleza. Agora, uma instituição, a gente tem que ter consciência, porque ela pode nos prender. Elas podem tirar a nossa liberdade. E a única coisa que nós temos é a liberdade. Como diz Bolsonaro também, né? Como diz qualquer pessoa, porque isso é óbvio. A liberdade é mais importante do que a vida, porque uma vida sem liberdade não tem valor, tá? Então, mais ou menos esse é o núcleo, essa é a ideia do vídeo, é trazer consciência, como sempre, né? É um canal de opinião, trazer consciência do que, qual a nossa posição em relação aos poderes. Eu sei que tem muitas pessoas que não ligam para essas coisas, que vai vivendo a vida e que necessariamente um banco master, uma fala torta do Lula ou uma ação errada do Alexandre de Moraes não interfere diretamente na vida e não interfere. Mas só que isso representa a sociedade, o quanto que o macro interfere no micro, né? Então, devagar, de pouco em pouco, interfere. Por exemplo, quando você vai no mercado e está mais caro, é uma ação errada de um poder. Quando você pega uma rua esburacada, você está andando numa estrada e você bate seu carro num buraco, estoura a roda, estoura pneu, isso aí é a estrutura do sistema que está errada. É hipocrisia, tá? Porque tira-se PVA, tira-se pedágio para poder manter as estruturas funcionando. E aí quando você está na estrada, você está pagando pedágio caro e andando em estrada esburacada, por exemplo, tá? Então é isso, esse é o foco. Eu queria deixar esse vídeo aí, tá? Dentro dessa estrutura de que a gente precisa entender o que se fala e o que se faz dentro do poder, tá? Então, quando, sei lá, político XYZ fala que vai fazer uma estrada nova e entrega uma estrada esburacada, tá? Então, fala que vai entregar picanha e entrega carne mais cara, entrega diesel mais caro e entrega, né? Você tá vendo no país, tá? Então, e você começa a medir o nível de hipocrisia desse determinado cidadão aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, tudo vale a pena, beleza? Valeu, até a semana que vem.